Som. Graça e paz, igreja. Bom dia. Deus abençoa o dia de todos. Aqueles que estão em casa também nos acompanhando. Motivo de alegria, né? Mais um domingo a gente está reunido para adorar e exaltar o nome do Senhor. E principalmente para ouvir a voz de Deus, né? Nós viemos à casa do Senhor para agradecer, para engrandecer o nome dEle e para ouvir a direção que Ele tem para a gente através da sua palavra, através do seu evangelho, amém? Eu andei meio sumido aí uns dias, né? Tava viajando, foi um tempo de renovo, um tempo que eu e minha família precisávamos. Foi um tempo realmente muito bom ali de desfrutar, um presente de Deus, né? Faltam palavras. Hoje eu vou ministrar a respeito de escolha, a respeito de bênção e maldição. E em relação à viagem, né? Algumas pessoas aqui eu convidei para poder estar fazendo essa viagem comigo, porque de última hora minha mãe que estava certa para ir não pôde ir, o médico proibiu ela, né? Porque ela estava passando por um problema de saúde. E aí eu convidei o pastor, convidei algumas pessoas aqui, o Matheus mesmo, né? Convidei algumas pessoas e nada dava certo, ninguém estava podendo ir de última hora, né? Aí Deus preparou um amigo, né? Um conhecido meu. Esse rapaz caminhou um pouquinho comigo também no Evangelho. Um homem muito abençoado também. E aí quando chegou lá na viagem, eu pude entender por que tanta gente não quis ir e por que Deus levantou de última hora para estar ali, né? Então Deus ele tem realmente o controle de tudo. Ele sabe de coisas que vão acontecer lá na frente. E um dia lá, quando a gente falando de Deus lá, Deus tomou a gente lá de uma forma grande, lá no apartamento, né? E aí eu falei assim, hoje eu estou entendendo por que foi você que Deus escolheu. A esposa dele falou assim, mas o que te deu levar, convidar o William, chamar o William? Não, mas foi de última hora e tudo. Eu falei, não sei direito, né? Mas eu sei que tinha um propósito para isso. E teve um propósito, sabe? Foi muito maravilhoso, nós falamos muito de Deus lá também. Foi muito bom, né? Então, às vezes a gente não entende, né, o porquê que o não está ali diante de você, as coisas não estão dando certo naquele exato momento, né, o que você queria não está acontecendo. Vamos, pastor, vamos com as forças, né, Adriana, carregar no colo para levar ela, e ela, né, eu falei, puxa vida, o que está acontecendo, né? Ô, Gisele, nós vamos nem que for sozinho, a gente vamos, né? E aí Deus preparou esse casal, com os dois filhos ali, foi bênção demais. Aí eu fui entender que Deus já tinha planejado tudo aquilo ali, né? Então, assim que a gente tem que enxergar que Deus nunca perde o controle. Ele é um Deus onisciente, um Deus que sabe lá na frente o que vai acontecer. Nós somos, né, de alguma forma limitados, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe. Por isso ele tem uma palavra para você hoje, porque ele sabe que você precisa dessa palavra amanhã, para que você continue rompendo em fé, para que você continue sendo sustentado por Ele. Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 30. Glória a Deus, aleluias. Deus é fiel. Louvado seja o nosso bom Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, nós vamos falar a respeito de bênção e maldição, né? É algo que está diante de nós todos os dias. Todos os dias nós temos uma escolha a fazer. O que nós queremos para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso círculo de convívio, para a nossa igreja. O que nós queremos? Temos todos os dias a escolha a fazer. Vão vir bandejas, ofertas de maldição, mas também vão vir direções, instruções de Deus, que serão bênçãos para a sua vida se você ouvir e assim praticar.
Amém? Vamos ler o texto aqui, em nome de Jesus, a partir do versículo 11, Deuteronômio 30, versículo 11. Todos encontraram, em nome de Jesus? Diz assim a palavra: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não estás nos céus para dizeres: quem subirá aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a largura dos teus dias, para que fiquem na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Glória a Deus. Vamos saudar o Senhor com uma salva de palmas, essa palavra, em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Diga que Ele é poderoso. Peça a Ele para falar com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te louvo porque estamos aqui sedentos, querendo mais de Ti, Senhor, querendo ouvir a Tua voz. Então, Pai, que o Senhor toma, meu Pai, a direção agora, meu Pai. Que não seja nada de mim, Pai, mas que o Senhor dê discernimento a cada um aqui, dê entendimento, sabedoria, meu Pai. Prepara cada coração aqui para ser um bom receptor da Tua palavra e que esta palavra possa gerar frutos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e Deus de já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Como eu disse, o texto já fala de escolha, né? Nós precisamos fazer escolhas todos os dias. E as escolhas que nós fazemos, né? Elas têm grandes consequências na nossa vida, né? Eu mesmo tenho vivido analisando muito as escolhas que eu tenho feito e o que elas têm gerado na minha vida. E assim você também deve fazer. A palavra, ela nos ensina a todos os dias nos examinar, refletir, meditar, mas não só na palavra de Deus, mas também nas nossas escolhas e atitudes, naquilo que está acontecendo à nossa volta, porque quando nós estamos na correria, dispersos, muitas das vezes a gente não para analisar o que está acontecendo após a nossa escolha. Quais têm sido as consequências do que nós estamos plantando, escolhendo, decidindo na nossa vida. E muitas das vezes nós começamos a murmurar, reclamar, porque a gente não consegue ver que a gente mesmo, de alguma forma, plantou, escolheu e de alguma forma está colhendo a consequência da nossa própria
atitude. E aí a gente começa a culpar um, outro, situações, mas a gente nunca entende. A culpa é minha. Eu preciso melhorar aqui. Eu preciso evitar isso. Eu preciso fazer esse tipo de escolha. E quando nós entendemos e começamos a levar a vida desta forma, a gente mesmo começa a se policiar mais. A gente começa a ser vigilante em tudo que nós escolhemos, em toda proposta que chega até nós. Eu vou dar algum exemplo aqui para os irmãos a respeito da minha vida. Deus me usa muito nesse sentido de dar, às vezes, testemunhos voltados à pregação que Deus me dá, porque são coisas que eu vivo e que eu aprendo vivendo. Coisas que eu já deveria até saber por ter um conhecimento, um pouco da palavra, mas às vezes a gente aprende rebatendo cabeça mesmo, mesmo tendo um conhecimento ali, um pouco de conhecimento da verdade. Às vezes nós precisamos passar da teoria para a prática para que a gente venha realmente ser lapidado. E eu, alguns tempos atrás, os irmãos lembram aí, eu decidi com meu irmão fazer uma sociedade de uma pizzaria ali, de um delivery, e era um projeto assim que eu tinha muita fé, muita esperança que ia, sabe, arrebentar, que ia dar certo, porque tudo que, graças a Deus, eu faço, eu ponho a mão, Deus abençoa muito. E não foi o fato de não ter tido o resultado que eu esperava, que não foi abençoado, né? Assim, graças a Deus, tudo que nós fizemos ali foi com muito amor. Deus abençoou, muita gente gostou do que a gente estava fazendo, né? Mas assim, depois refletindo, depois que passou, que, né, não deu certo e a gente desistiu da situação, a gente fazendo uma análise ali de cada situação que aconteceu, de tudo que eu colhi ali a partir do momento que investi forças, investi tempo, investi fé, investi várias situações ali naquele projeto e a coisa não deu certo, eu buscando, né, refletir sobre as consequências daquela escolha, né, eu pude ver que não era bênção na minha vida. Mas tudo aparentava ser. O propósito do meu irmão mesmo era me tirar do Uber, né? Porque ele tem muito medo de acontecer alguma coisa comigo aí. A gente sabe do risco que tem aí nas ruas, né? E tudo, ainda mais agora que eu tenho trabalhado à noite. Ele é um que não é a favor de forma alguma, né? Mas a gente vive pela fé, né, irmão? A gente põe a dependência no Senhor, encara a situação e segue em frente, né? E acho que era um dos propósitos que ele queria realmente também me tirar, né? Que eu tivesse um outro trabalho, que eu, né? E assim, acabou que a gente tinha realmente assim uma percepção que a coisa ia ser uma bênção na nossa vida. Ia ser uma bênção e a gente ia desfrutar daquela bênção e era de Deus e nada tirava isso da nossa mente. E o que que me levou a entender que não era bênção? As consequências. As consequências ali me mostraram que não era de Deus. Podia parecer de Deus, porque era uma coisa boa, nós não estávamos fazendo nada de errado, só queria empreender, só queria. Desculpa que eu tomei meio tossindo esses dias. E assim, e vendo as consequências, eu pude entender que, mesmo buscando direção de Deus, quando a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente acaba ouvindo o nosso coração achando que é a voz de Deus. Quando a gente deseja muito uma coisa. E eu jurava para mim que aquilo ali era, né, era de Deus e que Deus ia abençoar e que Deus ia fazer acontecer ali e que nós íamos colher ali muito a respeito daquele investimento, daquela força que nós estávamos investindo ali, mas não deu certo. E colhi algumas consequências ruins ali, assim, não vou entrar em detalhes, mas algumas coisas que me machucou meu irmão, nós somos um pouco abalados com algumas situações que aconteceu ali. Eu falei, poxa, Deus não queria isso pra gente. Se Deus quisesse pra gente, não tinha chegado de repente a esse ponto, não tinha ido para esse caminho, não tinha tido esse tipo de consequência. E outro detalhe que aconteceu aí, esse carro que eu comprei.
a gente sempre quer melhorar, não é mesmo, igreja? Você tem um carro, você quer sempre, cada dia, dar um salto, subir um degrau, cada dia você quer prosperar. Esse é o nosso desejo humano, né? Cada dia ter um conforto melhor, você trabalha para isso, você se esforça para isso, você quer, cada dia, de repente você tem sua casinha lá, mas você deseja um sofá novo, uma televisão nova, né? Um veículo novo, você quer uma roupa nova, né? Você quer cada dia melhorar, não é mesmo? E eu nessa visão, né, de querer melhorar, eu já estava com um carro muito bom na época, e eu sempre troco de carro porque a quilometragem do meu carro ela não pode subir muito, senão eu vou desvalorizando o carro. Como eu trabalho muito, rodo muito, eu tenho que trocar de carro, bem dizer, todo ano, para mim não perder tanto na desvalorização do carro. E aí eu tive uma oportunidade de comprar esse carro, de trocar o carro que eu estava. Fui lá e troquei, falei, não, que fiz um negoção, achei uma proposta boa no meu outro carro, né? Em concessionária, que é difícil eles valorizar a carro da gente, eles valorizou bem no meu carro e tudo. Aí peguei esse carro feliz, né? Falei, não, mais um sonho, mais uma conquista. Deus é fiel, isso e aquilo. Aí o que acontece? Passado o tempo, começa a vir situações, consequências dessa escolha que eu comecei a perceber. Acho que essa troca, essa escolha não foi de Deus. Eu acho que não era o momento. Eu acho que eu poderia ter esperado um pouco mais. E aí eu comecei a refletir em tudo que aconteceu depois que eu peguei esse carro. Como que a minha vida apertou um pouco pelo lado financeiro. Eu já trabalhei várias vezes, vários anos aí em outros carros. Eu nunca tive colisão igual eu tive com esse carro. Foi uma atrás da outra. Gastei um dinheirão nesse carro. O carro desvalorizou da noite para o dia, assim, 7 mil em 2 meses, o carro desvalorizou. Ou seja, foi uma consequência me mostrando em cima da outra que eu não tinha feito uma boa escolha. Que essa escolha, por mais que parecesse uma bênção na minha vida, ela não trouxe bênçãos para a minha vida. Ela trouxe luta, consequências difíceis. E consequências que muitas delas me tiraram até um pouco da presença do Senhor, não da presença de Deus no sentido de deixar a Deus, mas de estar aqui buscando, de ter comunhão com os irmãos, né? Ou seja, eu me apertei um pouco financeiramente, tive que trabalhar um pouco mais, né, para dar conta, aí veio as colisões, veio os problemas, eu tive que ficar dias parados, aí apertei mais, as coisas embolou mais, coisas que eu não esperava aconteceu e tudo foi, de alguma forma, tendo consequências que me tirou um pouco daquilo que realmente é bênção na minha vida. E o que eu querendo mostrar para os irmãos a respeito, né, de escolha? É que às vezes nós nos enganamos, mesmo não escolhendo o que é errado diante aos olhos dos homens, diante a lei de Deus. Comprar um carro não é algo errado diante da palavra, diante da justiça, diante da lei, tanto do homem quanto de Deus. Você comprar um carro não é algo errado. Mas nem tudo que você escolhe que aparentemente é certo vai ser bênção na sua vida. Nem tudo que você deseja, que é a sua vontade, vai te trazer consequências boas. Por isso eu entendo hoje muito por que Deus ele supre a nossa necessidade e não a nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela nos leva a caminho de morte. Mesmo quando a nossa vontade aparentemente é boa. Às vezes você luta para ter uma casa, você faz um investimento na sua vida, um projeto, um plano, você foca naquilo, você trabalha a vida inteira para construir aquela casa, para ter aquele imóvel, para sair do aluguel. E é um sonho. Só que você ali se precipita, você faz tudo diante da sua vontade, sem direção de Deus, sem analisar direito a situação, sem ter realmente uma análise profunda da situação. Você vai fazendo só pela sua vontade, só pelo seu desejo. Aí chega lá na frente, você escolheu um lugar que você passa a luta dia e noite,
você não tem paz com os vizinhos, você, com pouco tempo que está naquela casa ali, você já enjoa daquela casa, você já não consegue ter contentamento por aquilo. Igual eu tenho parentes que lutou a vida inteira para construir uma casa, hoje em dia a casa está abandonada e ela morando de favor. Ela morando de favor, ela lutou a vida inteira, trabalhou e suou a camisa a vida inteira para ter a sua casa própria. Comprou loja, construiu do jeitinho que ela queria. Hoje ela mora de favor e a casa está lá abandonada, crescendo mata, não aluga, não dá para ninguém. Teve uma experiência ruim na casa que acabou. Aquele sonho, aquele projeto, aquele foco, aquilo que parecia ser bênção na vida dela, se tornou uma grande maldição. Vocês estão entendendo como que a gente tem que ter discernimento e muito cuidado com a nossa vontade? Porque a nossa vontade, ela realmente pode nos enganar. O texto está falando com a gente aqui que a vontade de Deus, né, ela às vezes, aos nossos olhos, pode parecer difícil de alcançar, de viver, de ter ela sobre as nossas vidas. Mas o texto já começa falando com a gente que não é. Muita gente fala, viver a vontade de Deus é muito difícil. A gente é que torna isso difícil. O caminho é estreito? É, porque nós temos uma natureza que luta contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso, muitas das vezes, a gente cria essa barreira para falar assim, é muito difícil viver 100% a vontade de Deus. Eu me esforço, mas é muito difícil. Você mesmo vai criando na sua mente que é difícil. E aquilo se torna difícil. Mas se você escolher falar, não, eu vou viver a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ela não vai me enganar com a minha vontade. Ela vai ser sempre bênção na minha vida. Independente de qualquer situação, eu vou viver a vontade de Deus. É uma escolha. Eu determino isso na minha vida. Eu vou levantar hoje acreditando. Hoje eu vou viver não a minha vontade, mas que a vontade de Deus se cumpra no meu dia. E isso vai fazer diferença na sua vida. Porque muitas das vezes você vai viver contrário, né, àquilo que você desejava. Porque os propósitos de Deus nem sempre estão ligados à nossa vontade. Então, às vezes, você vai se entristecer, você vai se frustrar em algumas situações, mas não porque a vontade de Deus é ruim, é maldição na sua vida, mas é porque você queria algo diferente, que realmente iria trazer maldições sobre a sua vida. E quando nós temos esse tipo de discernimento, nós começamos a desapegar de muita coisa neste mundo, dessa vida. Nós começamos a entender qual é o real propósito da gente aqui nessa terra. Não é o propósito que a vida está aí mostrando para a humanidade aí, conquistar, vencer, prosperar, ser melhor. O propósito da gente aqui é outro, é glorificar a Deus. O nosso propósito nessa terra não é um propósito de viver só em prol de conquistas, de vitórias. Não. O nosso propósito aqui é amadurecer espiritualmente, é conhecer a Deus no profundo, é entender os seus propósitos, é servir ao próximo e não ser servido. Mas nós queremos tanto ser servido que nós batalhamos a vida inteira em prol disso, em conquistar, em comprar, em obter, em ser isso e aquilo. Não. Talvez você pode ser como aquele mendigo ali, que ficava ali, o cão vinha e lambia as feridas dele, o mendigo não tinha nada, só pobreza, talvez tristeza junto dele, decepções, humilhações, mas o propósito daquele homem era passar por aquela situação para que ele amadurecesse e ele alcançasse o propósito de Deus. Ninguém quer viver dessa forma, passando dificuldade, passando luta. Deus não quer isso para ninguém, não.
Realmente, Deus tem o melhor para mim e para você. Mas o melhor dele nem sempre é o que nós acreditamos que é o melhor. O melhor dele não é, de repente, uma casa luxuosa, um carro excepcional, caríssimo. Não, talvez isso é o começo do buraco. Talvez isso é o seu buraco. Então nós temos que entender e buscar entender o que nós realmente precisamos. O que eu preciso para ser feliz? Será que é realmente um carrão, uma casona, um bom dinheiro no banco? Será que é isso que realmente eu preciso? Que você precisa para ser feliz? Para glorificar a Deus? Para ser uma árvore frutífera? Para ser uma bênção na vida das pessoas? Será que é isso mesmo que eu e você precisamos? Quantas pessoas têm tudo isso que eu falei? De em vez de ser bênção é maldição. De em vez de ser fonte a jorrar é fonte seca. De em vez de ter contentamento, vive deprimido. Quantos milionários a gente vê suicidar? A gente vê dar mau testemunho. A gente vê batendo cabeça aqui e ali. E não consegue glorificar a Deus de forma alguma. Então, aonde realmente está o mistério? O que nós precisamos fazer para ter uma vida de contentamento? Para saber fazer boas escolhas? Para ter discernimento do que está acontecendo com as nossas escolhas? Para cumprir o propósito de Deus, que Deus tem sobre a vida de cada um de nós? O que realmente eu preciso? Ser sensível à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Esse é o primeiro passo. Ser sensível à voz de Deus é ser sensível a uma vontade que pode ser contrária à sua vontade. Porque a nossa natureza humana, ela inclina para o pecado, para a vaidade, para o que é dessa terra. Mas ser sensível à voz de Deus é você ir na contramão, é você renunciar às vezes os seus gostos, muitas das vezes os seus sonhos, projetos que você tinha lá desde quando você era jovem, começou a entender por gente, e você começa a ter essa visão humana de conquista, de querer, de obter, aí você cria aquele projeto, às vezes você vai ter que largar isso de mão. Quantas pessoas conheceram o Evangelho e a vida dele mudou realmente da água para o vinho? Ele era um empresário, ele tinha muita coisa, e de repente Deus permite dele perder tudo, e dele começar do zero, e dele ter uma vida totalmente diferente do que ele tinha e do que ele planejava. Não é assim que acontece? E aí Deus usa aquela pessoa que seria um grande empresário como um grande homem de Deus, uma grande bênção na vida das pessoas. Aquela vida de muito trabalho, acabou. Hoje o trabalho é outro. Hoje o tesouro não é juntado nessa terra, mas é lá no céu. O propósito mudou. A vontade da pessoa não era nenhuma vontade ruim de roubar, de matar, de destruir, de prejudicar ninguém. Era só de vencer na vida, de ter, de obter, de conquistar, ser feliz com a família. Mas não era esse o propósito. Vocês estão entendendo? Que muitas das vezes as nossas escolhas, aos nossos olhos, até parecem boas. Mas quais são as consequências dela? O que isso está trazendo? Hoje a nossa vida é uma vida tão corrida, irmãos, que se a gente não parar um pouco e respirar, a gente não consegue nem raciocinar e enxergar as consequências das nossas escolhas. A correria está fazendo a gente realmente engolir dias em cima de dias, a vida passando, você envelhecendo, e assim, você não está chegando a lugar nenhum. É
é como aquele que corre ali, como a palavra diz. Corre, 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 mas não sai do lugar. Perde a saúde, perde a família, perde o casamento, perde a comunhão com os irmãos, perde de uma intimidade com Deus e continua no mesmo lugar. Você não vê um contentamento no rosto, você não vê uma alegria no coração, você não vê uma paz de espírito. Será que nós estamos indo no caminho certo? Porque o caminho certo, ele vai nos trazer isso. Paz de espírito, contentamento, gratidão. Você não vai ficar assim, eu quero. O Vladimir pegou uma palavra que eu assisti, eu achei muito bacana, muito interessante. Louva a Deus, glória desse homem de Deus, que sempre traz palavras também poderosas para a vida dessa igreja. E ali o maná, ele era dado, né? Poderia, como ele disse, como ele bem interpretou aqui, alimentar você por um mês. Mas o Senhor queria o quê? Que você fosse inteligente, entendesse que você depende dele todos os dias, que ele quer te dar todos os dias, e que você não tem que ficar juntando as coisas, achando que essa é a solução. É o velho ditado que a gente vê, a gente não vai levar nada no nosso caixão, igreja. Agora uma coisa a gente vai levar: os frutos, almas que a gente tirou do inferno, almas que Deus nos usou para curar, para cuidar. Essas almas um dia vai chegar diante de você lá na glória e vai falar: poxa, cara, você foi 10 demais na minha vida, Deus te usou, Deus... Cara, faltam palavras para te agradecer, porque eu sei que se não fosse você, talvez eu não estaria aqui. Deus usou você. Eu sei que você não tinha poder para isso, mas você é que estava na brecha. Você é que se colocou como bênção na minha vida. Acho que isso aí não tem preço. Não é mesmo? Quando você tem uma pessoa que demonstra gratidão porque você foi bênção na vida dela. Porque você foi um instrumento nas mãos de Deus para levar aquela vida a ter vida, né? Levar aquela vida a ter vida, porque muitos estão achando aí que estão vivendo, mas na verdade estão mortos. Nos seus pecados, nos seus delitos, na sua vontade, na sua cobiça, na sua avareza, no seu orgulho. Estão mortos. E a vida passando, ele envelhecendo. Uma árvore velha, ela até dá fruto. Dá. Mas quanto mais nova, mais fruto ela pode dar. Quanto mais você tiver na sua energia, na sua saúde, na sua capacidade de se mover, locomover, pensar, agir, expressar, quanto mais você estiver bem, mais você pode ser fonte a jorrar na vida das pessoas. Então nós não precisamos e não podemos deixar que as coisas tendem a chegar numa situação difícil, para que a gente venha ser bênção. Então eu preciso saber escolher, igreja. Eu preciso saber escolher, porque o tempo não perdoa, o tempo não para. E as consequências vêm. Igual eu citei 2 situações minhas aqui que me trazem consequências até hoje. Situações que já tem um tempo que eu tive essa escolha, mas até hoje eu estou colhendo situações por essa má escolha, por essa decisão mal tomada. Até hoje. Tem coisas que eu escolhi lá atrás, ó, há mais de 20 anos atrás. E até hoje eu estou colhendo consequências. Então a gravidade disso é muito grande.
que Deus quer falando comigo e com você? A partir de hoje, analisa bem. Coloca muito em oração. Por isso a importância de ter uma vida de oração, uma vida a qual você depende do Pai para qualquer atitude, para qualquer escolha, para qualquer decisão. É de extrema importância. Tem gente que só ora na igreja. Tem gente que não pergunta a Deus nada. Ao sentir no coração, vou fazer. Cuidado, o coração é enganoso. Cuidado. Eu não senti no coração. Graças a Deus que você não sentiu. Eu senti de Deus, eu senti a voz do Espírito. E mesmo assim, cuidado, porque às vezes a sua vontade pode maquiar. Você achar que é a voz de Deus, Cláudio nem fala muito isso. Você achar que é a voz de Deus é a sua voz, é a voz do seu coração, do seu desejo. Então, como que você vai ser testificado? Como que você vai ter confirmação? Quando você for sensível à voz de Deus. Quando você tiver leitura bíblica. Aqui não engana, aqui não mente. Eu orei a Deus, Deus ainda não me falou nada. Vai lendo a Bíblia. Vem ao culto, deixa Deus falar no seu coração. Se você estiver sedento pela resposta dele, ele vai te dar. Talvez não a resposta que você queria. Talvez vai ser um não. Não é para você. Não, mas eu queria tanto, não tem nada a ver, não tem nada de mal nisso. Era uma coisa que eu sonhava. O que tem de mal nisso? Aí você começa a questionar Deus. Isso não é pecado. Não vou fazer mal para ninguém. Você não vai fazer mal para ninguém, de repente você vai fazer para si mesmo. E aquilo que parecia bênção vai ser maldição na sua vida. Então tenha humildade para receber ou não, para entender o que Deus realmente quer de você. Talvez Deus quer que você passe a sua vida inteira. Posso te afirmar que você não vai gostar de ouvir isso. Passando luta, dificuldades. Talvez esse é a sua, né? É o seu propósito. Mas Deus não criou ninguém para ficar sofrendo, não. Engraçado, Jesus aí nessa terra sofreu. Eu não vejo na Bíblia falando que Jesus desfrutou de palácio, disso, daquilo, de riquezas, de não sei o quê. Não, eu vejo a Bíblia relata uma vida de muita luta, de muito esforço, de muita perseguição. Se o Filho de Deus, unigênito, o Senhor dos Senhores, que se dispôs à sua glória, ele desceu aqui, ele passou por situações difíceis o tempo inteiro que teve aqui. Vai ser você que não vai querer passar? Vai ser eu que não vou querer passar uma vida assim? Não. Entenda qual é o propósito da gente aqui nessa terra. É dar um bom testemunho, é ser luz na vida das pessoas. É ser bênção. Abraão, quando Deus chama ele, fala, "Se tu uma bênção." E quando Abraão sai daquela parentela dele, a primeira coisa que ele passa é por uma escassez, por fome. Depois ele é ameaçado de morte, já começa a viver o medo, porque tinha uma mulher muito bonita e todos os homens ali, aqueles reis, cresceu ele no meio dele, ele já ficou com medo de perder a mulher. Então Abraão, ele começou a passar a luta também, em cima de luta, a vida dele não foi um mar de rosa não, depois ele foi próspero, foi abençoado, mas ele passou um bocado também. Então a gente não tem que ficar esperando ter uma vida maravilhosa, que não, nós temos que esperar ter uma vida com Deus. Uma vida a qual Deus seja o centro, a qual o céu seja o foco, e não tesouros, vida boa, prazeres mundanos realizados. Não fica preso a isso não. Hoje a gente vê muita igreja vendendo essa bênção aí, essa proposta. Vem que você vai ser isso, que você vai ser mais do que vencedor, que você vai ser isso, você vai ser aquilo. E tudo você vai ser, você já, né? E é só para te pôr para cima. Mas ninguém quer pregar para você a verdade. Você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, você vai ser contradizido, você vai ser perseguido,
Você vai passar por um momento muito ruim. Ninguém quer ficar falando isso com você, não, porque senão você não quer entrar na igreja. Mas nós precisamos pregar a verdade. Ó, irmão, você vai passar a luta, mas vai ter um que vai estar do seu lado. Ó, irmão, você vai passar a dificuldade, mas tem um que vai suprir a sua necessidade. Ó, irmão, você vai passar por luta, mas você já é mais que vencedor. Essa é a verdadeira verdade que nós não podemos fugir dela. Evangelho é luta em cima de luta. É viver de glória em glória. É viver aprendendo, é viver na dependência de Deus, não da força do seu braço. Quando a gente trabalha muito, a gente começa a sair fora da dependência de Deus, sabia disso? Deus criou a gente para trabalhar igual a gente trabalha, igreja? Seja sincero. Tem um país aí fora que eu acho muito bacana. Lá é proibido você trabalhar mais do que 6 horas. É proibido. Todo mundo andando de bicicleta. Lá o pessoal fica andando de carro, não tem até condição para isso. Lá o povo anda de bicicleta, até acho que lá é rei, se eu não me engano. Eu vou lembrar depois o nome e falo com os irmãos. Até o rei lá anda de bicicleta. O príncipe. O povo vive uma situação de muita tranquilidade, porque a vida deles não é movida no trabalhar, no conquistar, no obter, igual hoje em dia, gente, a gente está vivendo uma era que a vida é ostentar. Pessoa tem uma comidinha melhor ali, ela posta no Facebook. A comida é essa aqui hoje. Quantos likes eu vou receber no meu prato? A gente tem essa natureza de querer mostrar, de querer, né, ser visto, ser reconhecido. Não é isso. E todos nós pecamos nisso, mesmo sabendo que não é isso. Pecamos. Aí entra aquela análise que eu falei. Vamos vigiar, vamos entender, vamos nos autoanalisar, analisar o que está acontecendo, que fruto que eu estou colhendo. Eu estou plantando todos os dias, mas o que eu estou colhendo? Eu estou feliz realmente? Ou eu venho na igreja, faço um sorriso aqui meio forçado e... Será que eu estou realmente feliz? Será que você está realmente feliz? Não podemos viver de aparência. Temos que desfrutar das bênçãos, mas temos que saber o que realmente é essa bênção. O texto vai falar para a gente assim, ó, versículo 18, 17. Quando você não dá crédito a ouvir a voz de Deus, viver a vontade de Deus, praticar o que Ele nos ordena, né, viver os seus juízos, os seus estatutos, viver a vontade dEle plena, né? Aí vai falar assim, ó, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinar a outros deuses. Quando fala outros deuses aqui, é Deus que nós mesmos construímos na nossa vida. Nós mesmos construímos vários deuses na nossa vida. Nós somos seduzidos por esse mundo maligno e nós construímos deuses. E amamos esses deuses e veneramos esses deuses que eles são criados aqui dentro. Muitas das vezes da nossa vontade, do nosso desejo. E que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás e não prolongarás os seus dias a que vás passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Aí Moisés fala assim com o povo: escolhe a bênção, escolhe a vida, escolha Jesus, escolha os propósitos de Deus, esquece dessa vida que vocês desejam, que vocês sonham, esquece disso, porque a vida passa rápido e o propósito não é esse, o propósito é o que está à sua espera. O que Deus tem para mim e para você, irmão, não se compara a nada que nós vivemos aqui nessa terra. Quando a gente chegar no céu e a gente vai olhar para trás e falar: nossa, que besteira que eu fiz. Eu podia ter colocado mais pedrinha preciosa nessa casa, eu poderia ter enchido melhor minha bagagem. Eu perdi tanto tempo com besteira lá embaixo. Eu perdi tanto tempo com coisa que ficou lá e eu não vou aproveitar. Eu podia ter trago alguma coisa a mais na minha bagagem. Como que está a minha e a sua bagagem? Se nós partimos hoje, o que nós estamos levando? É nessas coisas que nós devemos refletir. Porque o que está aqui, o que você está conquistando aqui, vai ficar aqui. E o tempo está passando, hein, gente? A palavra está se cumprindo, hein? Está tudo aí diante dos nossos olhos. Não adianta a gente querer pagar de inocente depois, não. Não adianta. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é sinal de estar vindo na igreja, não. É de ser bênção na vida de quem não conhece esse Deus. É de ser o sal, levar um novo sabor a essa vida que está amarga. É ser bênção. É resplandecer as bênçãos de Deus na vida das pessoas. Tem gente que não sai da igreja, vive na igreja, mas daquela porta para fora nem parece que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Não faz nada para Deus. Então ele não é um homem que está sendo uma bênção, ele é um homem religioso, uma mulher religiosa. Só fica enfurnado na igreja. O assunto dele é só a igreja. Mas ele vive passando perto do necessitado e olhando como se nada tivesse acontecendo. Ele entra e sai na sua casa, vê as pessoas ali, às vezes, do seu lado, precisando da verdade, precisando de Jesus, e ele simplesmente ignora, aquele crente egoísta. Só quer para ele que sejamos bênção na vida das pessoas. Gálatas 6 vai dizer assim: não erreis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele irá ceifar, colher. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Semear na carne é semear diante da tua vontade, que é pecaminosa, que é enganosa, que tem aparências boas, mas te leva à corrupção, à vaidade, ao orgulho. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você vai ceifar o que é eterno, o que vai te acompanhar, o que ninguém vai tomar de você. Isso é semear no Espírito. E ele continua falando: não nos cansemos de fazer o bem. O mundo cansa a gente, as pessoas cansam a gente, né, igreja? Cansa e eu vou falar com você, dá vontade de chutar o balde e sumir, né? Tem hora? Não é assim? Mas o que a palavra está dizendo aqui para mim e para você? Cansa não, meu amado. Jesus não cansou de mim e de você, não. Mesmo a gente conhecendo, a gente ainda erra todos os dias e ele não cansa da gente. Não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo você vai ceifar
Se não houvermos desfalecido. Amém, igreja? Que esta palavra possa estar guardada no teu coração. E que a partir dessa segunda-feira que nos espera, você passa a fazer um check-up. Às vezes a gente vai no médico ali fazer um check-up para ver se está tudo em ordem, não é assim? Porque a nossa saúde ela precisa ser cuidada, né? Isso a gente, quando a gente não faz isso, aí a gente toma uma surpresa aí, que a gente fala, opa, imaginava que o trem estava ruim desse jeito, não é? Então que você possa fazer uma análise espiritual na sua vida. De tanto tempo para cá eu plantei isso. A consequência foi isso. Para um minutinho, 1, 2, 3 horas, só para pensar no que você plantou e no que você colheu, no que você está plantando e no que você pode colher. Faça essa reflexão. Tire dias da sua semana, horas do seu dia, para meditar sobre isso. Tenha uma vida de oração, de intimidade com Deus, de falar com Deus. Senhor, se não for para mim, tira do meu coração, da minha mente, do meu caminho. Por mais que seja um sonho, um desejo meu. Oh, Senhor, eu quero só o que te agrada, só o que te glorifica ao Senhor. Por mais que isso não esteja longe dos meus planos, eu quero que se cumpra na minha vida o teu propósito, o teu querer. Leve uma vida assim, irmão, e você vai ser, eu creio e a palavra promete, você vai ser bem-aventurado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém?